Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Na edição do Diário Oficial da União desta quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023, apenas 2 decisões foram publicadas pelo Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros substituto da ANTT. Além disso, uma deliberação da categoria colegiada. A decisão SUPAS número 756, deferir o pedido da Real Maia Transportes Terrestres Eireli para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha Teresina Palmas, de prefixo número 18004400, com as seguintes seções. A primeira, de Teresina para Barão de Grajaú, Pastos Bons, São Raimundo das Mangabeiras, Balsas, Riachão, Carolina, Filadélfia, Araguaína, Colinas do Tocantins, Guaraí, Miranorte e Paraíso do Tocantins. A segunda, de Água Branca no Piauí, para São João dos Patos no Maranhão, Pastos Bons, Balsas, Riachão, Carolina, Filadélfia, Araguaína, Colinas do Tocantins, Guaraí, Miranorte, Paraíso do Tocantins e Palmas. Já a terceira é de Floriano, no Piauí, para São João dos Patos, no Maranhão, Pastos Bons, São Raimundo das Mangabeiras, Balsas, Riachão, Carolina, Filadélfia, Araguaína, Colinas dos Tocantins, Guaraí, Miranorte, Paraíso do Tocantins e Palmas. E a quarta e última, de Barão de Grajaú, no Maranhão, para São João dos Patos, Pastos Bons, São Raimundo das Mangabeiras, Balsas, Riachão e Coralina, para Filadélfia, Araguaína, Colinas do Tocantins, Guaraí, Miranorte, Paraíso do Tocantins e Palmas. Já pela decisão SUPAS número 779, a ANTT atendeu um novo pedido de autorização para operar mais mercados pleiteados pela Transisac Turismo Limitada, com a inclusão dos mercados a seguir com a sua licença operacional de número 213. A primeira de Cascavel para Caçapava, Cunha, Guararema, Jacareí, Mogi das Cruzes, Pindamonhangaba, Poa, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Santo André. A segunda, de Castro, no Paraná, para Aparecida, Caçapava, Cunha, Guararema, Jacareí, Mogi das Cruzes, Pindamonhangaba, Poa, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São José dos Campos e Taubaté. A terceira, de Céu Azul, no Paraná, para Aparecida, Caçapava, Capão Bonito, Cunha, Guararema, Itapetininga, Itapeva, Itararé, Jacareí, Mogi das Cruzes, Osasco, Pindamonhangaba, Poa, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, Santos, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba e Taubaté. A quarta, de Foz do Iguaçu, no Paraná, para Caçapava, Cunha, Guararema, Jacareí, Mogi das Cruzes, Pindamonhangaba, Poa, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Santo André. A quinta, de Guaraniaçu, no Paraná, para Aparecida, Caçapava, Capão Bonito, Cunha, Guararema, Itapetininga, Itapeva, Itararé, Jacareí, Mogi das Cruzes, Osasco, Pindamonhangaba, Poa, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, Santos, São José dos Campos, Sorocaba e Taubaté. A sexta, de Guarapuava para Caçapava, Capão Bonito, Cunha, Guararema, Itararé, Jacareí, Mogi das Cruzes, Pindamonhangaba, Poa, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André e Santos. A sétima, de Jaguariava para Aparecida, Caçapava, Cunha, Guararema, Jacareí, Mogi das Cruzes, Pindamonhangaba, Poa, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São José dos Campos e Taubaté. A oitava, de Medianeira, no Paraná, para Caçapava, Cunha, Guararema, Jacareí, Mogi das Cruzes, Pindamonhangaba, Poa, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André e Santos. A nona é de Piraí do Sul, no Paraná, para Aparecida, Caçapava, Cunha, Guararema, Jacareí, Mogi das Cruzes, Pindamonhangaba, Poa, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São José dos Campos e Taubaté. A décima é de Ponta Grossa, para Caçapava, Cunha, Guararema, Jacareí, Mogi das Cruzes, Pindamonhangaba, Poa, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Santo André. A 11ª é de Prudentópolis para Aparecida, Caçapava, Capão Bonito, Cunha, Guararema, Itapeva, Itararé, Jacareí, Mogi das Cruzes, Osasco, Pindamonhangaba,
Poa, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, Santos, São José dos Campos e Taubaté. A 12ª é de Laranjeiras do Sul. A 6ª é de Laranjeiras do Sul para Aparecida, Caçapava, Capão Bonito, Cunha, Guararema, Itapeva, Itararé, Jacareí, Mogi das Cruzes, Osasco, Pindamonhangaba, Poa, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, Santos, São José dos Campos e Taubaté. A 13ª é de Matelândia para Aparecida, Caçapava, Capão Bonito, Cunha, Guararema, Itapetininga, Itapeva, Itararé, Jacareí, Mogi das Cruzes, Osasco, Pindamonhangaba, Poa, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, Santos, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba e Taubaté. A 14ª de Paraty, no Rio de Janeiro, para Aparecida, Caçapava, Capão Bonito, Cascavel, Castro, Céu Azul, Cunha, Foz do Iguaçu, Guaraniaçu, Guarapuava, Guararema, Itapetininga, Itapevi, Itararé, Jacareí, Jaguariava, Medianeira, Mogi das Cruzes, Osasco, Pindamonhangaba, Piraí do Sul, Poa, Ponta Grossa, Prudentópolis, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, Santos, Laranjeiras do Sul, Matelândia, São Caetano do Sul e São Miguel do Iguaçu, no Paraná. A 15ª é de São Miguel do Iguaçu, no Paraná, para Aparecida, Caçapava, Capão Bonito, Cunha, Guararema, Itapetininga, Itapeva, Itararé, Jacareí, Mogi das Cruzes e Osasco, Pindamonhangaba, Poa, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, Santos, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba e Taubaté. E a última, a 16ª, é de São Caetano do Sul para Cascavel, Castro, Céu Azul, Foz do Iguaçu, Guaraniaçu, Guarapuava, Jaguariava, Medianeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Prudentópolis, Laranjeiras do Sul, Matelândia e São Miguel do Iguaçu, no Paraná. Já na edição do Diário Oficial da União, da sexta-feira, dia 10 de novembro, apenas 2 decisões foram publicadas pelo Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros substituto da ANTT. Além disso, uma deliberação da diretoria foi colegiada. Já a diretoria colegiada rejeitou recursos, como no caso da Transbrasil, que entrou com pedido de reconsideração diante da deliberação que aplicou penalidade de cassação à empresa. A decisão SUPAS número 781 é em cumprimento ao mandato de segurança, o processo administrativo, e considerando o que consta no processo, decide deferir o pedido para operar os mercados pleiteados pela Transitac Turismo Limitada, com a inclusão dos mercados a seguir com a sua licença operacional número 213, de Rosário do Sul para Araranguá, Balneário Camboriú, Criciúma, Itajaí, Itapema, Joinville, São José dos Pinhais e Tubarão, em Santa Catarina. A segunda, de Santana do Livramento para Araranguá, Criciúma e São José dos Pinhais. A terceira, de São Gabriel para Araranguara, Criciúma, Tubarão, Itapema, Balneário Camboriú, Itajaí, Joinville e São José dos Pinhais. A quarta, de Pântano Grande para Araranguá, Criciúma, Tubarão, Florianópolis, Itapema, Balneário Camboriú, Itajaí, Joinville, São José dos Pinhais e Curitiba. A quinta, de São José dos Pinhais para Porto Alegre, Osório, Torres, Araranguá, Criciúma, Tubarão, Florianópolis, Itapema, Balneário Camboriú, Itajaí. E a sexta e última, de Torres para Itajaí. E também negar o pedido de impugnação das empresas Autoaviação 1001 Limitada, Autoaviação Catarinense e Viação Cometa S.A. Já a decisão SUPAS número 782 deferiu o pedido da Aviação Santa Cruz Limitada para modificar a prestação de serviço para suprimir a linha Guaxupé-São Paulo via Mococa, prefixo número 060100400. Autorizar a paralisação dos mercados a seguir na licença operacional de número 71. A primeira de Guaxupé para Casa Branca e Aguaí, e a segunda de Guaranesia e Arceburgo para Casa Branca, Aguaí, Campinas e São Paulo. Esta decisão entra em vigor a partir do dia 23 de janeiro de 2024. A Nova Itapemirim Suzantu definiu nesta quarta-feira, dia 8 de novembro de 2023, que informou com exclusividade as datas das operações de mais de 11 linhas de ônibus interestaduais.
A prorrogação é que estas linhas passem a circular pela empresa, com datas iniciais entre 14 e 29 de novembro e também em 1º de dezembro de 2023. Mas atenção! A empresa diz que são programações e depende de fatores como a liberação dos quadros tarifários da NTT. Portanto, não estão descartadas alterações. A Nova Itapemirim também informou que pretende colocar em operação neste mês de novembro mais 57 ônibus, dos quais 40 0 km de 2 andares com configuração leito-cama, no primeiro piso e semileito no andar de cima. Ainda devem entrar em operação neste mês 17 ônibus seminovos de piso único. Confira na tela o retorno das 11 linhas para este mês de novembro. No dia 14 de novembro, Afonso Cláudio, Rio de Janeiro, via Castelo. No dia 16, está previsto o retorno da linha Rio de Janeiro, Cachoeiro de Itapemirim, via Campos. No dia 18, a linha São Paulo, Teófilo Otoni, via Caratinga. No dia 21 de novembro, a Rio de Janeiro, Cachoeiro de Itapemirim, via Muqui. No dia 24, de São Paulo a Cataquases, via Muriaé. No dia 25, serão retomadas duas linhas, a São Paulo, Campos dos Goytacazes, via Macaé, e a São Paulo, Caratinga, via Ipanema. No dia 28 e no dia 29, retornarão as linhas Brasília, Porto Alegre, via Goiânia, e Porto Alegre, Rio de Janeiro, via Curitiba. No dia 1º de dezembro, retornarão duas linhas no mesmo dia, a Guarapari, a Rio de Janeiro, via Campos, e a São Paulo para Mantena, via Governador Valadares. Lembrando mais uma vez, a empresa diz que são apenas programações e depende de fatores como a liberação dos quadros tarifários pela ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. A Transporte Santa Maria anunciou de forma oficial, nesta quinta-feira, dia 9 de novembro, o início das operações de mais 3 linhas de ônibus interestaduais. Os serviços passam a ser prestados a partir do dia 14 de novembro de 2023. As linhas são as seguintes: de São Paulo para Curitiba, de ABC a Curitiba via Baixada Santista e do ABC Paulista para Rio de Janeiro via Resende. Segundo a companhia, em breve as passagens serão disponibilizadas nos canais oficiais de venda da empresa, como definição de horários. E a empresa diz que os serviços serão realizados por ônibus de 2 andares de alto padrão, da mais nova geração de carrocerias rodoviárias. Cada veículo deste modelo possui 2 tipos de poltronas. No primeiro andar, a categoria é leito-cama com 8 andares. A reclinação é total, transformando a poltrona numa cama. No segundo andar, as poltronas são do tipo semileito, mas com um diferencial. De acordo com a Santa Maria, são apenas 40 lugares, o que garante mais espaço e maior conforto para cada passageiro. Em ambos os andares, os ônibus oferecem nas poltronas itens como porta-copos e entradas do tipo USB para carregamento de baterias de celulares, notebooks e outros dispositivos móveis em cada assento, apoio para descanso de pernas, regulagens em diferentes posições de inclinação, entre outros. Geladeiras com água à vontade para os passageiros, sanitário, ar-condicionado com regulagem de saídas individuais, iluminação para relaxamento visual, interfone para comunicação com o motorista também fazem parte do pacote presente no modelo dos ônibus para as 2 categorias de serviço. O gestor comercial e de novos negócios da Transporte Santa Maria, Luiz Couto, disse que os novos serviços ampliam as opções para os passageiros e deixam os trechos mais competitivos. A Santa Maria entra em um novo mercado com a perspectiva de entregas fenomenais aos passageiros. A exemplo do implantado para Belo Horizonte, agora ampliamos os serviços e damos um salto importante na história do transporte rodoviário, que agora passa a contar com o atendimento de uma empresa com mais de 53 anos de história. Nossa gestão mostra que veio e será, sem dúvida, um destaque nesse setor altamente competitivo. Nossa prioridade é o conforto dos nossos clientes, que serão fidelizados e abraçados com um novo serviço premium, sem abrir mão da pontualidade e segurança. Todas as linhas contarão a nova plataforma G8 da Marco Polo, disse Luiz Couto. Para quem não lembra, no dia 7 de novembro de 2023, a empresa estreou, no horário diurno, a rota São Paulo no terminal rodoviário do Tietê a Belo Horizonte, com partida às 8h45 da manhã da capital paulista.
Tradicional no setor de enfrentamento do ABC Paulista, com mais de 50 anos de atuação neste segmento, a companhia teve início nas atuações em linhas regulares rodoviárias interestaduais, com autorização da ANTT em 30 de outubro de 2020, com ligação São Bernardo do Campo a Belo Horizonte. A empresa diz que possui uma das frotas rodoviárias mais novas do mercado de linhas interestaduais. Recentemente recebeu um lote de ônibus 0 km para ampliação do atendimento. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um micro-ônibus particular acabou atacado e vandalizado por usuários de entorpecentes nesta última quarta-feira no Largo General Osório, na região da Cracolândia, na região do centro de São Paulo. Depois de apresentar um problema mecânico por volta das 6 horas da tarde, os passageiros acabaram desembarcando, como informa a prefeitura. No aguardo de um mecânico, o motorista ficou sozinho quando usuários de drogas se aproximaram e entraram no coletivo. Em um certo momento, bastante agitados, um deles chegou a ameaçar atear fogo no ônibus. Outro levou o telefone do motorista. O condutor, assustado, acionou uma equipe da Guarda Civil Metropolitana. Um dependente jogou uma pedra que acabou danificando o vidro do coletivo. Até agora, não houve nenhuma prisão. Um acidente envolvendo um micro-ônibus da Petroita nesta última quinta-feira na rua Elísio de Carvalho, no bairro Morim, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, acende um alerta para a situação no transporte da cidade. O Corpo de Bombeiros informa que no coletivo seguia com cerca de 40 pessoas e que 2 vítimas precisaram ser encaminhadas para o Hospital Santa Teresa. Agentes do SAMU atenderam a ocorrência e socorreram 2 pessoas. De acordo com a CPTrans, o coletivo de prefixo 2085 fazia a linha 464 Nelson Roncorrore via Eugênio Werneck e acabou reprovado em vistorias. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes afirma que, mesmo com isso, o coletivo passou a circular na cidade. A Prefeitura informa que está tomando medidas e fará uma intervenção na linha 464, em que o ônibus sofreu acidente. A aviação Petroita informa que está totalmente mobilizada com equipes à disposição dos passageiros para atender todas as necessidades diante do ocorrido. A CPTrans afirma que o coletivo acidentado esteve em uma vistoria em setembro, nos últimos, e acabou reprovado. Na época, constatou-se irregularidades no coletivo. A aviação Petroita acabou notificada a fazer os ajustes necessários. Em outubro, o mesmo micro-ônibus passou por uma nova vistoria e acabou reprovado e a empresa de ônibus foi multada. Alguns passageiros afirmam que o ônibus estava sem freio, no que resultou no acidente. Um ônibus urbano que operava a linha municipal acabou pegando fogo nesta última quinta-feira nas proximidades de uma estação de embarque no bairro Aurene 3, na região sul de Palmas, no Tocantins. De acordo com testemunhas, o coletivo seguia viagem no bairro Taquaralto para o centro da cidade, quando as chamas se iniciaram. O motorista conseguiu desembarcar todos os passageiros em segurança. Apesar do susto, não houveram feridos. Agentes da Polícia Militar do Tocantins e da Agência de Transporte Coletivo de Palmas atenderam a ocorrência. A empresa dona do ônibus informou que só irá se manifestar após a emissão do laudo final da perícia. Em Canoas, no Rio Grande do Sul, um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus da empresa Sogal na tarde desta última quinta-feira deixou algumas pessoas feridas levemente. Agentes do SAMU e da Brigada Militar e da Guarda Municipal atenderam a ocorrência. De acordo com um dos agentes da Guarda Municipal de Canoas, a colisão ocorreu no cruzamento da rua Padre Reus com a rua Ceará. A causa do acidente segue analisada, como informam as autoridades. Em Rio Branco, uma intensa fumaça que saía de um ônibus da empresa Rico Transportes acabou assustando os clientes e passageiros na tarde desta última quinta-feira, quando o coletivo trafegava pela Avenida Jarbas Passarinho, no bairro Placas. O ônibus fazia a linha Apolônio Salles a Padec e apresentou um problema e passou a soltar uma intensa fumaça. Todos os passageiros precisaram desembarcar e aguardar outro coletivo para seguir viagem em segurança. Através de grupos de mensagens por aplicativos e nas redes sociais, os moradores reclamam que os ônibus estão apresentando muitos problemas. A falta de fiscalização no transporte municipal e uma manutenção preventiva pode voltar a causar incidentes como já registrado. O coletivo acabou recolhido para uma garagem onde deverá passar por uma manutenção antes de retornar à operação municipal.
A Prefeitura de Rio Branco se limitou a informar que sobre a ocorrência, a responsabilidade é da Rico Transportes, contratada para prestar o serviço. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro está com agentes realizando abordagens em ônibus que chegam em Copacabana, na zona sul do Rio, neste sábado, de sol intenso e praias movimentadas. Agentes da 19ª BPM de Copacabana abordaram um coletivo da empresa Braço Lisboa, na Praça Demetério Ribeiro, nesta manhã. Os policiais seguem em patrulhamento a pé, de moto e com uso de quadriciclos na orla de Copacabana neste sábado. Um acidente envolvendo um carro e um ônibus rodoviário deixou uma pessoa morta na madrugada de hoje, dia 11 de novembro, na rodovia estadual MG 188, em Paracatu, no noroeste de Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas, os militares, ao chegarem ao local do acidente, encontraram a vítima já sem vida. Agentes do SAMU resgataram o motorista do coletivo com suspeita de fratura no fêmur. Uma passageira precisou de atendimento por apresentar dores no peito. No coletivo havia cerca de 30 passageiros no momento do acidente. A causa do acidente segue analisada, como informam as autoridades. Em Salvador, na Bahia, foi cancelada a greve de motoristas de ônibus e demais funcionários do sistema de transporte da cidade, que havia sido marcada para ocorrer nesta terça-feira, dia 14 de novembro. Representantes dos sindicatos dos trabalhadores das empresas entraram em acordo na manhã desta sexta-feira, dia 10, em reunião de conciliação no TRT, Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Houve consenso sobre o programa Jovem Aprendiz, com o compromisso de contratação para a função de cobradores, ocupando 2% das vagas para este cargo, em vez de 5%, e mantendo o emprego dos atuais trabalhadores. Também foi firmado o acordo sobre o cronograma de pagamento do FGTS. Nos próximos 30 dias, os outros pontos de convenção coletiva devem ser ajustados. Ainda não há, porém, garantia total de pagamento no 13º. Até julho de 2024, a frota de ônibus de Ribeirão Preto, no interior paulista, terá 23 veículos a menos, passando dos atuais 313 veículos para 290, redução de cerca de 15%. Entretanto, os veículos que entrarão no sistema terão maior capacidade de passageiros, e a rede de linhas vai ser racionalizada com cortes em trajetos de sobreposições. O anúncio foi feito pela Prefeitura nesta quinta-feira, dia 9 de novembro. De acordo com a RPMob, a antiga Transerp, empresa da Prefeitura que gerencia os transportes e trânsitos na região, a racionalização vai ocorrer para reduzir custos e aumentar a eficiência. Os micro-ônibus vão deixar o sistema e serão substituídos por 40 midis, os micrões com ar-condicionado. Além destes veículos, a frota vai ser composta a partir de julho de 2024 por 199 ônibus modelo básico com ar-condicionado e 51 padrão com ar-condicionado. Aos poucos, estes ônibus estão sendo colocados no sistema. A partir de julho do ano que vem, não haverá mais micro-ônibus, os básicos e padrão sem ar-condicionado, nas ruas de Ribeirão Preto. A cidade também anunciou a instalação gradativa de semáforos inteligentes que vão dar preferência aos ônibus nos cruzamentos. O diretor de procedimentos de logística da Artesp, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, conforme publicação no Diário Oficial desta quinta-feira, dia 9 de novembro, abriu chamamento público para a operação de linha suburbana na região de Presidente Prudente. Trata-se da linha entre Dracena e Andradina, que não está sendo operada pela permissionária Viação Adamantina de Transportes. A publicação de chamamento público visa convocar empresas interessadas cadastradas na Artesp, que operam no Serviço Regular de Transporte Intermunicipal e Serviço de Fretamento, para que apresentem manifestação formal acerca de seu interesse em operar a linha, em caráter emergencial. O prazo da operação é de 180 dias, prorrogáveis por igual período. As manifestações de interesse deverão ser encaminhadas pelo e-mail tc3@artesp.sp.gov.br. Na edição do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, desta quarta-feira, dia 8 de novembro, o DETRA-RJ, de acordo com o processo, autorizou a implantação da linha 708I Miguel Couto Pavuna, via Dutra, em caráter experimental a ser realizada pela empresa Autoviação Veracruz, de Belfor Roxo, nos termos do parecer da assessoria judiciária no pronunciamento da área técnica.
No dia 1º de novembro, a equipe de fiscalização do DETRO-RJ realizou a Operação Feriado de Finados para verificar o estado dos ônibus que fazem o serviço de transporte intermunicipal, garantindo a segurança e qualidade no último feriado. Os fiscais estiveram em ação na rodoviária do Rio e em outros terminais rodoviários diferentes do municípios: Niterói, Nova Iguaçu, Volta Redonda, Cabo Frio e Campos dos Goytacazes. Foram 98 coletivos fiscalizados, onde 13 foram multados por irregularidades como descumprimento das normas de acessibilidade, circular com os bancos em mau estado e portar selo de autorização de tráfego já vencido. A Marco Polo conquistou pela 22ª vez o prêmio Autodata e segue sendo uma das marcas mais distinguidas pela editora. Na edição de 2023, a fabricante foi reconhecida nas categorias Cadeia Automotiva Ampliada e Lançamento Ônibus, com destaque para o desenvolvimento, produção e demonstrações dos seus ônibus 100% elétrico ativo integral, uma das principais inovações da companhia nos últimos lançamentos. Nos últimos anos, ao lado da geração 8 de modelos rodoviários, com foco no futuro de mobilidade, a Marco Polo desenvolveu e iniciou a fabricação dos seus primeiros ônibus 100% elétricos, o ativo integral, totalmente produzido pela companhia, em sua unidade em Anaheim, em Caxias do Sul. Para participar mais ativamente da eletrificação do transporte, a empresa decidiu adotar 2 modelos diferentes de negócio, desenvolver aqui no Brasil, com sua engenharia própria, o seu primeiro veículo completo e ao mesmo tempo continuar a montar carrocerias de ônibus elétricos sobre chassis de parceiros. A conquista na categoria Cadeia Automotiva Ampliada consolida a empresa como uma das mais inovadoras de indústria automobilística brasileira. Além do ativo integral e do sucesso da geração 8 de rodoviários, vários programas e ações de inovação, tecnologia, qualidade e relacionamento com os clientes têm permitido o crescimento significativo de mercado, tanto no Brasil quanto no exterior. Com a eleição da Marco Polo no Prêmio Autodata 2023, a companhia concorrerá ao Prêmio de Empresa do Ano no setor automotivo 2023, cuja votação ocorrerá entre os participantes do Congresso Tendências e Perspectivas 2024, evento presencial a ser realizado nos dias 21 e 22 de novembro. Em sua 24ª edição, o Prêmio Autodata é considerado um dos mais importantes reconhecimentos empresariais do setor automotivo brasileiro. Foram mais de 5.000 votos distribuídos em cada uma das 16 categorias, as quais participaram 32 empresas e 16 produtos. Ainda falando sobre a Marco Polo, a fabricante anunciou Kyle Doi como novo diretor da gestão de pessoas. Com mais de 20 anos de experiência, o executivo tem passagens por empresas dos segmentos automotivo, financeiro, tecnologia e bem de consumo no Brasil e no exterior e é formado em administração de empresas pela Universidade Federal do Paraná, com especialização em gestão de recursos humanos pela FAE Business School. Na Marco Polo, Kyle conduzirá as equipes de recursos humanos com foco na transformação cultural e no desenvolvimento de um RH globalizado. A Marco Polo tem como propósito aproximar pessoas e chego para atuar na consolidação de ações para o engajamento dos colaboradores através da cultura organizacional, aprimorando profissional, contratação de novos talentos e a preparação técnica de candidatos das comunidades nos entornos de nossas plantas globalmente, explica Kyle Doi. A Mobi Rio, que gerencia o sistema BRT no município do Rio de Janeiro, informa que a estação Curral Falso no corredor Transoeste está fechada a partir de hoje, dia 11 de novembro. O motivo é a construção do novo terminal Curral Falso. Os passageiros serão atendidos nesse período pelas estações Cajueiro, Cesarão 1 e Santa Veridiana. As linhas 10, 17 e 20 atenderão a estação Cajueiros. A Cesarão 1 será atendida pelas linhas 17 e 14 e a Santa Veridiana pelas linhas 10 e 20. A Prefeitura de Peruíbe, no litoral do sul de São Paulo, publicou a ata de julgamento de habilitação da concorrência destinada à concessão do transporte coletivo municipal. Das 3 empresas que apresentaram propostas, apenas o Expresso Fênix foi considerado habilitado para atender a todos os requisitos exigidos em edital.
Foram desabilitadas as empresas Paraty Fretamento, Turismo e Transporte e a Westside Viagens e Turismo do Grupo Bellarmino. O critério de julgamento é do tipo menor valor da tarifa de remuneração e o prazo de execução é de 15 anos contados do início da operação dos serviços. Este prazo poderá ser prorrogado até por igual período. O valor da proposta comercial referente ao valor ofertado em menor tarifa de remuneração não poderá ser superior a R$ 11,94 aplicada aos passageiros equivalentes. O valor global estimado no contrato de concessão é de quase 230 milhões de reais. O valor dos investimentos totais estimados para a prestação dos serviços é cerca de 50 milhões de reais, conforme estudo econômico-financeiro. A frota inicial total contará com um total de 16 ônibus básicos, sendo 14 básicos operacionais e 2 básicos de reserva técnica, com idade máxima de 2 anos. A idade média de total à frota durante todo o período contratual não poderá ser superior a 5 anos. Durante todo o período contratual, a idade máxima individual dos veículos admita não poderá ser superior a 6 anos. Integra a concessão, a gestão operacional, manutenção, atualização, comercialização, distribuição e a arrecadação do sistema de bilhetagem eletrônica, com o biometria de recolhimento facial. O município de Itaboraí, no Rio de Janeiro, passará a partir de hoje, dia 11 de novembro, a contar com linhas de ônibus com tarifa zero, batizados com laranjinhas. As primeiras linhas a circularem com gratuidade para os usuários pelas ruas do município serão as rotas que ligam os bairros Reta Velha a São Joaquim e Manilha a Itambim. Além disso, a iniciativa visa que os ônibus façam rotas diferentes dos transportes regulares, passando por dentro dos bairros e tornando a locomoção dos moradores mais acessível. A primeira viagem dos Laranjinhas será iniciada às 6 da manhã e a última realizada às 11 da noite, com intervalos de 30 minutos entre os trajetos. Os ônibus funcionarão todos os dias da semana. Mais 4 rotas já foram aprovadas e estarão em circulação no município na próxima fase de implantação, sendo elas a Pacheco Centro, Manilha, Marambaia, São Joaquim Manilha e Visconde ao Hospital. A empresa Reunidas Caçador completou nesta quinta-feira, dia 9 de novembro, os seus 73 anos. Desejamos muito sucesso em sua caminhada e que venha muitos e muitos anos de sucesso e prosperidade para a empresa. Parabéns para Reunidas. A Prefeitura de Araucária diminui o valor da tarifa de ônibus para apenas R$ 1 a partir do dia 13 de novembro. Nesta quarta-feira, foi publicado o decreto no Diário Oficial que estabelece a mudança. O último valor da tarifa foi de R$ 1,25, implementado em março deste ano. Caso a administração pública acompanhasse a tarifa metropolitana, o valor seria de R$ 5,50. Atualmente, o município conta com mais de 70 mil pessoas utilizando o sistema de mobilidade por dia. A gratuidade nos coletivos está disponível para estudantes do ensino infantil até o médio, incluindo turmas do EJA e SEBJA. O benefício também abrange usuários do ProUni, FIES e SISO, além de pessoas inscritas em cursos profissionalizantes da Secretaria de Trabalho e Emprego ou atividades vinculadas à Secretaria de Cultura e Turismo, Esporte e Lazer e Assistência Social. A partir da próxima segunda-feira, dia 13 de novembro, a tarifa dos transportes coletivos de Salvador, na Bahia, passará a custar R$ 5,20. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis durante a coletiva de imprensa nesta sexta-feira, dia 10. O chefe do Poder Executivo local acrescentou que não haverá o reajuste anual previsto para o início de 2024. Uma nova revisão do preço da passagem deverá acontecer apenas em 2025. Até o momento, o valor da tarifa era de R$ 4,90. Na coletiva, foi anunciado também um investimento de R$ 205 milhões em recursos para o sistema de transporte coletivo na capital baiana. O prefeito ressaltou que não há previsão de subsídio federal. Salvador contará agora com 130 novos ônibus convencionais equipados com tecnologia Euro 6, que produz uma menor emissão de gases estufas e ar-condicionado. Serão adquiridos também 58 coletivos para o sistema BRT. Os ônibus convencionais têm previsão de entrega para abril de 2024. E antes de finalizar, uma última notícia. O antigo dono do Expresso de Prata
e também ex-prefeito de Bauru, morreu na tarde desta última quarta-feira no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, aos 94 anos, Alcides Franciscato comandou o Executivo de Bauru entre os anos 1969 e 1973, além de representar a região como deputado federal por 3 mandatos consecutivos, entre 1975 e 1987. Além da vida política, Alcides era empresário e engenheiro, presidente de empresas de transporte e viação e fundador de veículos de comunicação na cidade. Por meio das redes sociais, a prefeita Suelen Rosim decretou na manhã desta quinta-feira luto oficial de 3 dias na cidade. Os nossos sentimentos para a família e amigos. E que Deus conforte o coração de todos. Então essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. E espero que tenham gostado do vídeo. Uma boa noite para todos e até a próxima.